Olá, gente, tudo tranquilo? Voltamos aqui para a nossa gravação. Nós vamos hoje ter uma aula a respeito de tragédia grega, nesse momento nosso agora, durante os próximos 30 minutos. Eu estou até com uma camisa, não sei se vocês conseguem ver direitinho daí, quem vê, digam no chat se dá para ver, que reproduz pinturas de cerâmica grega, certo? E nas cerâmicas, nos vasos, né, enfim, eles colocavam representações de mitos. Ah, a câmera está desligada? Rapaz, eu falando para a câmera. Fiquei a atividade 1 falando, o momento todo falando para a câmera. Pronto, agora vai. Pronto. Então eu estou aqui com a minha camisetazinha que reproduz pintura de vaso grego. Os vasos gregos têm essa... enfim, em algum momento, né, da cerâmica grega, tem o fundo preto e essas pinturas meio alaranjadas, e eles colocavam ali representações de mitos, enfim, e os mitos estão nas peças teatrais, tá? E nós vamos conhecer um pouquinho do teatro grego durante essa nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide que eu preparei para a nossa aula. A cultura grega é um mundo, vocês estudam lá em filosofia, estudam lá certamente alguma coisa em sociologia, mas estudam em filosofia com toda certeza, e podem acrescentar coisas aí, podem acrescentar comentários para ajudar nesse nosso trajeto, tá? Nessa nossa apresentação, que eu quero que vocês me digam se está dando para ver direitinho aí o slide, tragédia grega, eu coloquei um conjunto de ícones aí que tem a ver com a cultura grega, certo? A arquitetura, a cerâmica, tá? Um vaso aqui grego que é pintado no estilo dessa minha camiseta, tá? Os Jogos Olímpicos, símbolos aqui que eu não sei comentar, esse animal alado aqui, eu não sei dizer o que representaria, mas aqui está a representação do teatro. Aqui está a representação do teatro, que são as máscaras, né? A tragédia, a boquinha triste, olha, e a comédia, nós vamos tratar hoje aqui de tragédia. Lá também tem a ver com direito, tem a ver com a mitologia, certo? Enfim, a navegação grega, o exército grego, certas diferentes espadas, enfim. A tragédia é um gênero de teatro, né? A poesia, né? Esse instrumento aqui chamado lira representa a poesia. Então, a medicina, né? O caduceu ali representa a medicina, muito bem. Então, esse nosso momento de estudo, ele é assim, é uma contextualização histórica e filosófica muito pontuais, e depois nós vamos ver, que é o que interessa para o nosso estudo, que o IF me manda trabalhar com vocês, como é que a tragédia ela é organizada. Essa é a parte principal do nosso estudo, tá? Então, o nosso objetivo aqui é compreender o contexto histórico do nascimento da tragédia, pensar esse período clássico como um período de grande florescimento intelectual, e aí as artes vêm junto, certo? Compreender as características do gênero tragédia, e essas características vão ser relacionadas com a intenção da tragédia, vão ser relacionadas com a forma de organização da história, como é que a história é contada, certo? Para dizer que é a tragédia clássica grega, tá? E nós vamos ler fragmentos, excetos de peças de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que são autores que o IF prescreve que eu trabalhe com vocês, e eu peguei as peças que são as principais, as mais importantes, que podem acompanhar vocês pelo resto da vida, tá? Então, vamos aqui rapidamente para o contexto histórico. Eu coloquei aqui um mapa só para ilustrar, né, o território da Grécia naquele momento. Né? Atenas era a principal cidade, era o centro, né? E ao redor tinham várias e várias e várias cidades-estados, né? Cidades que tinham uma certa independência. E em Atenas floresceu o teatro. Tá? Nesse momento, é um momento de, dentre outras... como é que eu vou dizer assim, manifestações da produção cultural humana, a filosofia ela ganhou, digamos assim, um corpo realmente. Vocês podem contribuir aí me dizendo alguma coisa sobre esse momento filosófico, mas é um momento em que a filosofia passa a fazer parte do cotidiano da vida, tá? E 3 pessoas trabalharam muito para isso. Primeiro primeiro Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles. Rapidamente,
o que cada um deles pensavam, e eu vou inseri-los no contexto histórico mais amplo da história da Grécia, certo? Então, a Grécia, ela tem a sua história dividida em alguns momentos. O primeiro momento é o período pré-homérico, que é antes do homérico, que é antes do poeta Homero. Vocês imaginem aqui, olha, 2000 a 1100 antes de Cristo. Então, se eu sei fazer essa conta assim, razoavelmente bem feita, de Homero até nós dá 2020 anos aproximadamente, certo? Então é muito tempo de história e como nós somos pequenininhos nisso, né? Se pensarmos assim que o Brasil tem 500 anos, né? 500 e um pouquinho, ainda assim é pouco, né? Diante desses 4.000 anos de história. A história vai uma contagem regressiva até Cristo, né? Então, esse aí é um primeiro momento, tá? O segundo momento, né, o período homérico, propriamente dito, que é quando esse grande poeta vai lá e compila os deuses nas narrativas epopeicas, certo? Esse grande mundão aí, 1100 a 800 a.C. Aí vem o chamado período arcaico, que é de 800 até 500 a.C., está chegando pertinho, né? Que é quando surgem as cidades, né? O modelo da cidade-estado, em que já tem uma organização administrativa, em que floresce o pensamento, aí chega o momento que nos interessa, que é quando surge o teatro através dos festivais, que é de 500 a 338 a.C., até que o Império Romano toma a Grécia, ela vira uma espécie de protetorado, o Império Romano se expande, e aí, depois de 136, até chegar Cristo, né, que começa uma nova era. Então, é nesse mundão que está inserido o nosso teatro. O que nós vamos ler hoje tem, vamos dizer assim, 2.500 anos de história, vamos dizer, né? De 500 antes de Cristo até 2000, para 2.500 anos, vamos dizer assim, arredondando, tá? É esse mundão. Agora, nesse mundo de 500 a 338 antes de Cristo, surge aí nesse intervalo aí, surge a filosofia como parte mais marcante da vida, tá? E o primeiro filósofo a buscar, né, rigorosamente uma reflexão sobre o que é para ser universalmente aceito como algo moral. E aí, quando nós formos ler as peças e vocês conhecerem o enredo, e alguém que leia a peça toda, um dia ou agora, né, vai poder pensar melhor essa relação filosofia-teatro. Aqui eu só estou esboçando, digamos assim, coisas para nós estudarmos, certo? Ele pensou a epistemologia, ou seja, ele pensou como é que se dá o conhecimento humano, até onde o conhecimento humano vai, o que é conhecer, o que é saber, algo muito importante para os nossos dias, quando as pessoas acham que o que elas pensam, o que elas acham, o que elas imaginam, se confunde com saber, se confunde com verdade, se confunde com ter a ciência de algo, né? Compreender realmente algo. Então, já lá, vamos dizer, há 2.500 anos, estou arredondando, havia quem pensasse até onde vai o conhecimento humano, né? E pensou política, e pensou o rei como um filósofo, né, como um governante ideal, e ele pensou muito sobre ética. Vamos pensar a ética, uma definição bem simplesinha, digamos assim, o que é correto para todo mundo fazer sem prejudicar um ao outro. Pronto, vamos pensar a ética assim, o que é melhor para a vida, o que é melhor para si, para você mesmo, o que é melhor para o que é bom para o conjunto das pessoas, tá? E esse mesmo filósofo ele definia que a melhor forma de viver é com base na virtude como base das ações humanas. Então nós vamos ver essas peças, tá? Prometeu Acorrentado, Medea e Édipo Rei. Quando eu estiver falando, vão pensando. Havia o pensamento filosófico já disseminado na cidade de que a melhor forma de viver é com base na virtude para orientar as ações humanas, tá? E, como eu já disse, ele levou a filosofia para o alcance humano, tá? O que ele fez, né? Pensando, né, para levar as pessoas a examinar a vida, a moral, o que é o bem, o que é o mal, coisas para nós pensarmos a vida inteira, tá? Ele criou um método chamado método socrático, em que ele fazia perguntas e respostas. A conclusão não era dada, aí daí a ideia de modo aporético significa isso, a conclusão ela não é definida,
Agora, quem participa da reflexão com perguntas e respostas é obrigado a pensar máximas, eu vou dizer já o que é máxima, e paradoxos, ideias que são aparentemente contraditórias. E aí, pensando ideias aparentemente contraditórias sobre o mesmo tema, acabava chegando a uma certa compreensão desse tema. Então, máximas são frases como essa aqui, olha. Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Então, Sócrates foi descobrindo que as pessoas, enfim, elas têm um conhecimento falso a respeito das coisas. Então, o que é uma máxima? Máxima é uma espécie assim de frase que sintetiza um pensamento que pode ser desenvolvido, que pode ser ampliado. É algo, digamos assim, que serve para vários momentos da vida, tá? Então, conhece-te a ti mesmo. Isso aparece em uma das peças teatrais que nós vamos estudar hoje, tá? Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei eram máximas relacionadas com o pensamento socrático, tá? Nós vamos ter esse momento agora que eu estou gravando, com essa contextualização sobre a organização da tragédia, e nós vamos ter um outro momento em que eu vou mostrar para vocês frases significativas da tragédia para nós pensarmos mais ainda isso que estamos vendo, certo? Então, ele acabou sendo acusado, isso aqui ao centro é a representação de Sócrates, em uma pintura, ele acabou sendo acusado de subverter a juventude, porque ele dizia que os deuses não existiam, que aquilo era uma conversa dos homens poderosos, do poder estatal, e ele acabou sendo julgado e condenado a tomar veneno, e aí ele tomou o veneno e acabou aceitando a condenação. Tá? E Platão, tá? Platão é o filósofo das ideias. Para ele, o mundo que realmente interessa, o mundo que realmente importa é o mundo das ideias, tá? Platão, ele criou várias alegorias. O que seria alegoria numa definição bem simples de sala de aula aqui com vocês, tá? Seria algo representado por várias metáforas. Então, por exemplo, o mito da caverna. Imagine umas pessoas que estão dentro de uma caverna e elas não têm acesso à luz. A única coisa que elas conseguem ver ainda, elas não veem as coisas mesmo, elas só veem sombras. Então, o que são essas sombras? O que são essas pessoas? O que é a caverna? Cada elemento desse é uma metáfora, representa algo. O conjunto chama-se alegoria, tá? E ele pensou muitos temas que estão para além do físico, né? Metafísicos, como vocês podem ver aí, eu estou marcando, tá? Ele pensou muitos temas. Então, pense aí uma peça teatral, as obras que eu vou indicar que já estão para vocês lerem, né? Que vocês podem ler as 3 agora, ou ler só uma, ou ler fragmentos, enfim, mas que fica aí na agenda de vocês, tá? Nesse contexto em que há as ideias de Platão circulando e sendo debatidas, tá? Ele se preocupava mais, olha, com as coisas abstratas do que com as coisas materiais propriamente ditas. E aí a gente tem o resto da vida para quem quiser estudar o platonismo, né? E depois vem Aristóteles. É nesse contexto de debate filosófico, de reprodução de ideias, de debate de ideias, de contraposição de ideias, que vem à luz o teatro. Tá? Ele estudava botânica, ou seja, as plantas, né, os animais, era como se fosse o pai da ciência, Aristóteles. Né? 20 obras chegaram até nós, né? É o Corpus Aristotélico, né? E ele fala de lógica, física, ética, poesia, retórica. Para nós interessa pensar ética e para nós interessa pensar a parte aqui de poesia que tem a ver com a tragédia, que a tragédia é uma narrativa poética, tá? Então, e política de repente também interessa para nós, mas pensar se é ético, se não é, como uma introdução muito, digamos assim, inicial, né? Vocês lerem os fragmentos que nós vamos ler e vocês saberem dessas histórias para pensar é ético. É ético jogar nos filhos uma vingança que se quer ter contra o marido? É ético aprisionar uma pessoa para ficar sendo castigada infinitamente? Isso é ético. Então a gente pode pensar isso, tá? Fazer essa reflexão a partir dessas obras, tá? E ele expandiu a importância da verificação empírica, ou seja, algo que você, para você dizer que conhece, dizer que sabe, você tem de ver, tocar, testar, verificar, enfim, não ficar apenas no abstrato, nas ideias, como era a filosofia
de Platão, tá? Aqui são bustos, peças aqui é uma pintura, são peças de mármore que representam aí Platão, representam Aristóteles, com as devidas referências de onde estão essas obras, enfim, tá? Então, a tragédia grega como gênero literário. É isso que nos interessa pensar durante esses nossos próximos 15 minutos aqui, tá? Como gênero literário, essas origens, né, e os elementos fundamentais, né, da ação, o coro, tá? Isso aqui que eu vou dizer agora ajuda vocês a decodificar uma peça teatral. E me ajuda também, tá? O que eu disse antes a respeito dos filósofos nos ajuda a olhar para essas peças teatrais pensando a sua relação com a filosofia, com o pensamento que estava em voga. E quem sabe algum de vocês vai fazer filosofia, vai fazer letras, vai fazer história e produz aí uma pesquisa, lê quem já escreveu sobre isso e vai escrever, e quem sabe um dia me manda e diz, professor, lê aí, 20 anos depois, a compreensão que eu tive dessas obras. Ou você pode simplesmente, de uma maneira mais imediata, ter um certo tema de uma certa redação para você discutir um tema ético e você mencionar essas obras em um parágrafo, por exemplo, e dizer o que elas têm a ver conosco hoje, tá? Então, fica aí como uma ferramenta para várias soluções ou como uma questão, problema para vários momentos da nossa vida. Tá? Então, vamos. A origem da tragédia. Né? Esses primeiros aqui, os fundadores. Ésquilo, que é considerado o pai da tragédia, ele viveu de 524 a 450, tá? E a principal obra que ele escreveu aqui para nós, Prometeu Acorrentado. Ele dá início. Tá? Sófocles, que é o mais perfeito de todos, no dizer de Aristóteles, ele escreveu uma peça chamada Antígona, escreveu uma chamada Electra. A gente vai jogar Mortal Kombat, não sei se ainda tem, mas no antigo tinha Electra, né? Com as adagas, né, e tal. Então, Édipo Rei é o que nós vamos estudar aqui, tá? E Eurípides é o pessimista, ele viveu, Édipo vive de 496 a 406, né? Vive aí 90 anos, né? E Eurípides, ele escreveu Medéia, que é a obra que nós vamos estudar hoje, além das Troianas Bacanas, certo? É o momento de declínio da tragédia como gênero. À direita, vocês podem ver aí na tela, são capas de livros, de edições dessas obras que vocês podem, de repente, até encontrar na internet procurando. Deve encontrar essa mesma edição aí. Mas são capas elaboradas para a publicação mais moderna dessas obras, tá? Vamos conhecer um pouquinho desses três hoje. Qual é o objetivo de uma tragédia, gente? Quem produz ou quem vai ler uma tragédia? É causar horror e piedade. Ao mesmo tempo que você se espanta com aquilo, você tem dó. Medéia matando os filhos. Ao mesmo tempo que causa horror, causa também piedade de uma mulher que acabou sendo traída. Não é só traída porque o marido arranjou outra, é traída porque ela renegou sua família, ajudou aquele homem a conquistar o que ele queria, e na primeira oportunidade que ele tem de se dar bem, ele quer colocá-la como amante, não como esposa, né? Então, a tragédia ela quer gerar horror e piedade. E esse horror e piedade gera um sentimento que se chama de catarse, que é a liberação dos afetos, a liberação das emoções. A ideia é que toda obra de arte acabe gerando isso, alguma descarga de emoção. Tá? Como é que são as personagens da tragédia? Isso vai ficar mais claro ainda quando a gente estudar mitos, certo? São personagens elevadas, prestigiadas, são heróis, são deuses, tá? São pessoas de famílias importantes, e a tragédia ela é inverso para ser recitada num palco, tá? O que é fundamental na tragédia quando a gente vai estudar? Uma das coisas, a ação. Quando vocês forem ler uma tragédia ou quando estiverem pensando essas tragédias que estão disponíveis e sugeridas para vocês lerem, né? A ação ela se dá com a encenação dos personagens através de falas. Eles vão falando e a gente vai compreendendo como é que a história aconteceu, o que está sendo narrado ali. Tá? A duração é bem limitada, vai, no dizer de Aristóteles, né? Uma revolução do Sol, ou seja, é um dia em que tudo acontece, tá? Num dia a mulher mata o rei, mata a filha do rei, mata os filhos e vai embora, mente para duas pessoas, engana o namorado, vou chamar assim, e vai embora. Em um dia tudo acontece.
Em um dia o cara é aprisionado numa rocha e aí conversa com várias entidades, conversa com o deus Hermes, e, enfim, tudo acontece ali num dia, certo? E tem uma unidade na ação, tá? Um acontecimento vai levando a outro, uma coisa vai puxando outra, e aí você tem a compreensão da tragédia, certo? Esse é o modelo da tragédia chamada tragédia clássica, tá? Cada detalhe, se você tirar um detalhe, aí a história já não faz mais sentido, tá? Como é que a ação, aquilo que acontece, é organizado, tá? Primeira parte, tem o prólogo, que é quando dá a apresentação da tragédia. Pense num palco, pense nos atores que vão dialogar contando aquela história, com máscaras, tá? E antes de entrar o coro, que eu vou falar daqui a pouco, tem um coro, um grupo de pessoas, né? E vou dizer qual é a função dele. Tem o prólogo ali, que é a apresentação da tragédia. Quando vocês forem ler, observem isso. Tem um momento chamado párodo, que é quando o coro entra. A primeira fala do coro. O terceiro momento é o episódio, que ela vai justamente estar entre dois coros, que são os vários episódios. O coro servia, entre outras coisas, para os atores se reorganizar, para esclarecer o que tinha acontecido ali, para anunciar o que ia acontecer, tá? Para dialogar com a plateia. Enfim, aí o episódio ele vai se dando entre os coros. O estásimo é a participação do coro entre os episódios. Então, os atores falam, vão construindo a história, e aí, entre uma fala e outra, né, entre um episódio e outro, ocorre a participação do coro, que chama estásimo. Se vocês pegarem uma peça para ler e tiver esse trecho estásimo, aí vocês já sabem o que é a participação do coro, certo? O êxodo, que é a saída. O êxodo significa dizer sair de cena, sumir de cena, certo? Quando os personagens saem de cena. E o comós é um momento de tensão e lamento no qual se estabelece um diálogo rápido e intenso entre o coro e as personagens. Então, há momento em que o personagem se dirige diretamente ao coro. Esse momento aí, dramático, né, de lamento, chama comós, né? Então, a ação na peça, ela tem essas diversas partes que a gente pode recuperar quando lê uma peça, sabendo que isso aí existe, fica mais fácil de ler. É para isso que o IF recomenda que eu explique e apresente isso para vocês, tá? E os três tipos de ações? Isso aqui vai ajudar muito vocês a verem filme melhor, viu? Porque o teatro, a dramaturgia, ela tem a ver com esse tipo de recurso que vocês vão ver agora, certo? Então, por exemplo, a peripécia é quando você espera que uma coisa vai acontecer e não acontece. Acontece algo diferente, algo inesperado. Isso é a peripécia. Tá? Sei lá, Medeia falou com um certo personagem que ele iria dar abrigo a ela quando ela fosse embora da cidade. E aí, no final, ao invés de ela ir se abrigar com esse cara, ela vai embora num carro que o parente dela mandou. Hélios mandou um carro para buscá-la. Então, é esse um exemplo, por exemplo. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver outro. Reconhecimento é quando a personagem não sabe uma coisa e ela acaba sabendo. Pense aí tudo quanto é novela que vocês possam ter visto na vida, ou uma série que vocês assistiram, o Scooby-Doo, né, que está permanentemente a peripécia, você não sabe o que vai acontecer, ou é o reconhecimento, né, uma coisa não se sabia, daqui a pouco se sabe, tá? E a catástrofe é quando alguma coisa gera dano ou sofrimento. Essa é a parte aí da ação de uma tragédia, tá? Então, peripécia, reconhecimento e catástrofe. São dados aí da organização de uma tragédia que pode ajudar vocês a ler uma melhor, tá? Então, aqui, olha, imagine aqui era o palco, aqui ficavam os atores, aqui ficava um coro, por essas portas aqui entravam os atores, né, de um lado, do outro, usando máscaras, e aqui ficava a plateia ouvindo, vendo tudo. Dizem que se acender um fósforo aqui no palco, quem está aqui bem longe consegue ouvir, porque tem aqui todo um estudo de óptica, de reflexão do som, de reflexo do som, para todo mundo ouvir aquilo, mesmo quando não tinha microfone. E o coro ajudava nisso, porque eram várias pessoas projetando a voz, tá? Digam se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí no chat. Está um silêncio tão grande que eu estou com medo de não estar funcionando os equipamentos.
Está dando certo aí? Tá, né? Então vamos fazer uma leitura nesses nossos últimos minutos aqui, uma leitura de Ésquilo, Sófocles e Eurípides para ilustrar essas partes da tragédia e suas características, tá? Esse material está bem completo, eu não vou ler tudo, mas peço que vocês, pelo menos esses trechos, vocês leiam, para ficar na mente de vocês partes, pelo menos, tá? Eu recomendo que leia pelo menos uma peça inteira, aproveite esse momento nosso de produção textual, tá? E de leitura. Mas, enfim, se não fizerem, que leiam pelo menos o todo que eu coloquei nos slides, eu vou ler só fragmentos para ilustrar. Então, Ésquilo. Ésquilo escreve Prometeu acorrentado. Prometeu é preso sobre a rocha em castigo por contrariar Zeus. Então, você tem aqui Vulcano e Hermes aqui prendendo, né? Vulcano certamente foi quem fez as correntes. Você tem Hermes aqui dando um sorrisinho, ó, o mensageiro de Zeus, né? E aqui você tem Prometeu, que era um imortal e que ele queria ajudar os humanos, que ele ajudou a criar os humanos, e ele está sendo acorrentado porque ele roubou fogo e deu para o ser humano, né? O ser humano ia ficar muito mais astuto, muito mais poderoso. Zeus, com medo, foi lá e prendeu Prometeu, tá? E Prometeu, ele vai viver o resto da vida tendo a desgraça de ter uma águia devorando o seu fígado, e o fígado, ele entregou o fogo aos mortais, né? O fígado dele se regenera, porque ele é imortal, e no outro dia a águia vai lá e destrói de novo. O que vocês acham disso? Que acho que quem vive tomando cachaça pensa que é Prometeu, né? Que pode destruir o fígado num dia e no outro dia vai estar bem. Só que não é assim, não. Uma hora a coisa dá ruim, viu? Enfim, era esse o castigo dele, tá? Aqui um exemplo de coro, ó. Sem dúvida, meus amigos, se condoerão de mim. Aí o coro responde: mas nada mais fizestes além disso. Aí, graças a mim, os homens não mais desejam a morte. Aí o coro pergunta para ele: imagine aquele palco, né? E o coro falando e a personagem com máscara respondendo: que remédio lhe deste contra o desespero? Aí ele: dê-lhes uma esperança infinita no futuro. Mais do que nunca nós precisamos disso, né, gente? Nesse nosso tempo tenebroso, a esperança de futuro é o que pode nos tirar do desespero desse nosso momento maluco e parece que está passando a onda de emburrecimento, de ignorância no mundo. Espero que sim. Né? Então, aqui é um exemplo, a personagem interagindo com o coro, certo? O coro, mais de uma pessoa, 10, 12, 6, projetando a voz para a plateia e a personagem interagindo com o coro, certo? Além disso, consegui que eles participem do fogo celeste. O fogo? Então os mortais já possuem esse tesouro? Então o coro ali surpreso, né? Nós humanos não dominaríamos o fogo até que Prometeu foi lá e nos deu fogo, tá? Então aí um exemplo do coro. Então, Prometeu, aí você tem aqui a imagem, eu procurei várias imagens na internet dessa pintura de Salvador Roça. Então, aqui, em todas as que eu vi, a águia ela se confunde com as rochas, e eu interpretei que era para dar destaque às vísceras aqui de Prometeu. Aqui é o semblante dele de dor e desespero, né? Aqui os grilhões que vocês podem ver, né? Nas mãos dele, uma mão fechada, a outra aberta, e o desespero dele agrilhoado, né? Preso por ferros, né? E aqui o que eu vi é que esse claro escuro ao redor ele tem a função de destacar o que está mais iluminado ao centro, as vísceras aí, a águia procurando o fígado para devorar, tá? E ele recebeu esse castigo por causa da autonomia, ele não se dobrou diante de Zeus e ele não se poupou de dar o fogo aos homens, tá? Édipo, vocês sabem responder essa pergunta? Que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Se vocês não soubessem responder, como eu não sabia, esse ser aqui, que parece bonitinho, mas é cruel, cabeça de mulher, corpo de leão, com asas, devoraria como estava devorando todo mundo e destruindo a cidade de Tebas, até que Édipo decifrou.
Quem quiser saber a resposta do enigma, para não ser devorado pela esfinge do tempo, procurem aí na internet, descubram que animal é esse e que patas são essas, tá? Então, Édipo é uma peça que conta, né? Como é que esse rei ele acabou matando o próprio pai, casando com a própria mãe, dizendo que ocorreria desgraça contra quem fez isso em relação ao rei Laio, tá? E ele acaba se dando muito mal porque foi ele mesmo que fez isso. Os oráculos divinos já tinham profetizado e mesmo ele tentando escapar, mesmo o pai entregando Édipo para a morte, Édipo acabou sobrevivendo e ele acabou voltando para a cidade e sem ele saber ele conseguiu vencer a esfinge, está aqui outra representação dela, corpo de leão, cabeça de mulher, tirou os males que tinha sobre a cidade, mas 15 anos depois tem um grande dia na vida dele, que é o dia que ele descobre as origens dele, quem ele é e o que ele fez, e aí ele cai em desgraça. Nós vamos ver aqui em 30 segundos o momento do reconhecimento de Édipo, o reconhecimento de si mesmo. Cada um de nós vai viver esse momento na vida, de saber quem somos nós mesmos. Pode ser o melhor momento da vida, pode ser o pior. E eu sei que tem muita gente nesse 2020 que em 2030, se cair a ficha de quem foi em 2020, vai sentir nojo de si mesmo. Então, peço que vocês leiam esse trecho. Eu vou ler só a partezinha final em que ele se reconhece. Ai de mim, tudo está claro. Luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos sabem, tudo me era interdito. Ser filho de quem sou, casei-me com quem me casei e matei aquele que me deu vida. Então, depois de dialogar com um servo, depois de dialogar com um mensageiro, o servo foi que era para ter matado o Édipo, acabou não matando, era para entregar para a morte, entregou para uma adoção, e esse mensageiro aí participou disso, foi quem pegou Édipo. Então, esse servo pastor é quem revela para Édipo, pela história que contou, que ele não sabia quem realmente Édipo era e ele não sabia que ele era. Em algum momento na nossa vida, nós vamos passar por esse processo de reconhecimento. Tá? E, por último, né, essa dor da verdade, né, leva Édipo a furar os próprios olhos. Está aqui ele com as filhas, está aqui ele diante do servo, mensageiro, enfim, está mais para o mensageiro, ou então é o cunhado. Enfim, Édipo aí com as filhas, ele cega a si mesmo. Tá? E mais uma vez aqui a representação. E, por último, Medeia. As dores da rejeição e da humilhação coexistem, eu não sei como é que se dá essa coexistência, se uma coisa causa outra, mas eu chamei de coexistência. Está dentro dela a dor da rejeição e da humilhação pública, e ela vai ao alto extremo de matar os próprios filhos para sorrir do pai, para ferir e para sorrir do pai, né, dos filhos. Está aqui uma representação de Medeia, ela que sabia fazer venenos, sabia fazer poções, está aqui ela preparando um veneno, matou o rei, matou a princesa que ia casar com o homem que ela queria. Tá? Então, ela aborda essas ações, né, de Medeia, está aqui um quadro que representa Medeia com os filhos, está aqui um punhal. Não pode ter morte na cena do palco. A morte ela é contada por um mensageiro, alguém conta o que aconteceu. Tá? E aí, encerrando, né, Medeia, né? Ó filhos, que mãe perversa vos coube a sorte. Ó filhos, como a loucura paterna vos perdeu. Não foi, contudo, a minha destra que os imolou, de Jazão, né? Não foi a destra dele, não foi a mão dele que matou os filhos, né? Mas a tua insolência e as tuas novas núpcias. Então, ela diz que quem matou as crianças foi a insolência dele e foi a nova esposa que ele ia ter, né? Em lugar dela. E Jazão, por causa do tálamo, entendeste dar-lhe a morte? Ela, crês que isso é pequena calamidade para uma mulher? Então, o legal dessa peça é ver como se dá essa briga. Ela é extremamente irônica, extremamente ácida, tá? E ela diz: você acha isso pouco, você arranja outra, e você acha que isso é pouco? Ou seja, ela mata os filhos e diz que é suficiente a traição para matar os próprios filhos, tá? Aí, se for sensata, mas para ti é tudo perverso. Aí ela, ele já não existe. É o que há de te fugir.
E aí ai, execrando, assassina dos filhos, tá? No desfecho, o que a gente descobre é que ela fez isso, matou os filhos para se vingar do próprio marido. Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Nós vimos aqui como é que a peça